Olá, povo abençoado do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesse dia de hoje, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e essa palavra se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, e diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, recentemente, amados, eu ouvi essa frase numa pregação, e essa frase ela reverberou de tal maneira, né, com tal intensidade na minha cabeça, e ainda, né, está reverberando ainda, e parece não ir mais embora, né? É como se houvesse aqui um turbilhão, né, aqui dentro de mim, assim, dentro do meu coração. Mas dentro desse versículo, a frasezinha aqui que realmente assim me tocou, me chamou a atenção, é quando João diz: deu-lhes o poder. Então essa frase especificamente que ficou, que realmente assim marcou o meu coração, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu preciso, irmãos, assim, compartilhar isso com você, e também, assim, se essa palavra edificar, né, a sua vida, o seu coração, depois que você acabar de ouvir essa mensagem aqui, se de alguma forma você foi edificado, né, você não pode deixar de compartilhar com alguém, de encaminhar essa palavra e esse vídeo para alguém também. Na verdade, o sentimento, amados, que eu estou agora em relação a essa palavra é como se fosse aqueles propulsores, né, de foguetes, quando aquele foguete está sendo lançado, né, para o espaço, e tem aqueles propulsores ali que dão todo aquele gás ali para impulsionar realmente esse foguete, né, para o espaço. E eu entendo assim que realmente isso é uma energia, né, que veio assim direto do trono de Deus assim sobre a minha vida, né? E eu quero muito compartilhar isso com você. E sabe, irmãos, por muitos anos, né, por muito tempo, eu tive a parábola do semeador, que fala na palavra do Senhor, como algo assim direcionado sempre para as pessoas que assim não aceitaram Jesus, ou que não têm o Evangelho, não conhece o Evangelho e precisa conhecer a pessoa de Jesus, precisa conhecer o Evangelho, porque ali a parábola do semeador, ele fala de lugares, né, de caminhos, de lugares. Então tem as rochas, né, tem o meio do caminho, tem os espinhos, e tem a terra fértil, né, onde que a semente cai, ela germina, e ela brota, e ela cresce e dá muitos e muitos frutos. E a todo momento, amados, eu entendo assim que nós ouvimos, nós lemos a palavra do Senhor. Eu entendi que todo esse tempo, né, de ler e ouvir a palavra é como realmente a parábola mesmo do semeador nas nossas vidas. Quando ouvi deu-lhes o poder, foi como que essa semente, né, da parábola do semeador, é como se essa semente caísse ali na boa terra, né, e esse negócio começou a germinar dentro de mim. E eu comecei então, através dessa palavra, né, dessa pequena frase, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né, deu-lhes o poder. Então, isso começou, eu entendi, né, que realmente assim, foi uma semente que caiu na boa terra do meu coração. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, que todos os dias a gente às vezes põe um louvor para ouvir, às vezes a gente pega a palavra do Senhor para ler, a gente ouve uma pregação, a gente escuta um testemunho de uma pessoa, a gente escuta alguém falar a respeito da palavra,
Mas eu entendi assim que tudo isso são às vezes sementes que estão sendo lançadas, mas muitas vezes mesmo nós sendo cristãos, né, já conhecendo o Senhor, as palavras às vezes elas vão caindo à beira do caminho, elas vão caindo no meio dos pedregulhos, né, no meio dos espinhos, mas tem sempre, né, amados, aquela palavrinha assim que cai na boa terra. Então, assim, quando realmente aquela palavra cai, né, na boa terra do nosso coração, é quando a gente realmente assim começa a meditar e a gente começa a pensar naquela palavra, naquela frase, naquele texto, né? E eu entendo que é aí onde que começa a germinar, né, a palavra no nosso coração. E é onde também, abrindo um pequeno parênteses aqui, a gente tomar o cuidado, né, o devido cuidado para a hora que a gente aceitar, receber essa palavra, que a gente perceber que essa palavra caiu na boa terra do nosso coração, a gente não permitir que o inimigo ele venha e rouba essa semente, e coma essa semente. E eu pude perceber então, depois que eu ouvi essa frase, né, deu-lhes o poder, que realmente essa semente tem germinado, né, e ela está produzindo, né, a 30, a 60 e a 100 por um, como a palavra do Senhor nos ensina, né? E eu então comecei a buscar, né, perguntar para o Senhor, Senhor, o que significa essa frase, né? O que o Senhor está querendo revelar, o que o Senhor está querendo falar comigo através dessa palavra, dessa frase, deu-lhes o poder. Então eu percebi, irmãos, que isso é algo estrondoso demais, é muito grande, né? Muito, assim, estrondoso quando a gente realmente, assim, tem essa revelação, às vezes, da palavra do Senhor. Porque não são todos os seres humanos que nascem com esse poder, né? Mas ele pode ser adquirido, né? Quando nós, ou o ser humano, quando a pessoa ela entrega a sua vida para Jesus, que ela entrega ali as rédeas da vida dela para Jesus, né? Então ela passa, assim, ela adquire, né, aquele poder de serem feitos filhos de Deus. É a partir desse momento. Então eu fiquei meditando nessa palavra desde aquele dia e até hoje, né, pensando muito sobre isso, esse negócio assim, borbulhando aqui o meu coração. E a pergunta que eu cheguei a fazer para mim mesmo a respeito dessa frase, né, é a mesma pergunta que eu quero fazer para você, né? Porque pare e pense um pouco comigo, né? Que poder é esse? Então eu fiquei analisando e pensando sobre isso, né? Que poder que é esse? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é a pergunta que ficou no meu coração, na minha mente, né? Que poder é esse? É o poder, amados, o poder da fé, da graça, de que eu posso ser e fazer o que eu quiser, em qualquer área da minha vida, né? E que Deus me dará aí o respaldo para que eu possa fazer isso. Então esse é o poder que eu entendi, né? Então, como isso ficou muito agitado dentro do meu coração e eu meditando, perguntando para o Senhor também, o Senhor ministrou isso no meu coração, né? É esse poder de ser feito filho de Deus. Então, se você tem o poder de ser o filho de Deus, né, você pode todas as coisas, porque o Senhor Jesus Cristo também, ele pôde muitas coisas, né? Ele realizou muitas coisas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu entendi isso, né, de que aquele momento, a partir daquele momento que você então tem, né, esse poder de ser feito filho de Deus, então você pode ser e você pode fazer, né, aquilo que você quiser, aquilo que às vezes a sua mente projetar para fazer, para adquirir, você pode, você consegue. E obviamente também, né, amados, que o que eu estou falando aqui de conseguir, da gente poder ser e fazer tudo aquilo que nós desejarmos, que nós quisermos, é lógico que isso tem uma certa relevância dentro do reino de Deus, né? Você não vai sair fazendo qualquer coisa, adquirindo qualquer coisa, às vezes assim, sem pensar, sem analisar, né, de uma forma corretamente. Então, quando eu falo assim, a gente poder ser
né, e fazer qualquer coisa é dentro dessa consciência, né, desse poder de ser o Filho de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, criou os mares, criou a terra, criou o universo. Então tudo Deus criou com consciência, né, colocando cada coisa no seu devido lugar, né? Então Ele estruturou todo o universo da maneira dele, de uma maneira que realmente assim nada não ia atrapalhar o outro. O planeta não ia atrapalhar o outro, né? Uma estrela não ia atrapalhar a outra. Então Ele fez tudo dentro, cada coisa dentro do seu lugar, né? Então quando eu falo que Deus amparou Jesus aqui na Terra, né? Porque eu parei e fiquei analisando, né, como que Jesus andou sobre as águas, como que Jesus curava de uma maneira instantânea. Jesus ressuscitou pessoas como o filho da viúva de Naim, né, a filha de Jairo, o próprio Lázaro. Jesus multiplicou por 2 vezes, né, alguns pães, alguns peixes para alimentar milhares de pessoas, multidões de pessoas. Como que Jesus fez tudo isso sendo homem aqui na Terra? E diante disso, amados, nós não podemos pegar as frases muitas vezes prontas, né? Ah, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus. Então, amados, nós temos que entender que Jesus era, é e será eternamente o Filho de Deus, né? E Ele está hoje assentado num lugar de honra à destra do Pai, num lugar de glória. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer jamais é que Jesus deixou a sua glória. Lá em Filipenses capítulo 2, do versos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, diante disso, irmãos, eu entendi que as nossas vidas, ela possui 2 máximas, né? Nós temos 2 máximas nas nossas vidas. A primeira, quando fecundamos o óvulo da nossa mãe. Você já parou para pensar, amado, que você só está aqui agora, né, assistindo ou ouvindo esse áudio, esse vídeo, porque alguns anos atrás você foi um atleta, né, ou uma atleta hiper veloz entre aproximadamente 100 a 300 milhões de outros competidores? Já parou para pensar nisso? Você faz ideia, amado, do que significa isso, do que realmente é isso? Uma proporção imensa dessa, já parou para pensar? E quantas vezes, né, amados, eu e você, nós ficamos aí reclamando da vida, reclamando de tudo, dizendo que nós somos fracassados, que nós somos incapazes, que nós somos derrotados, que nós não podemos, né, às vezes colocando dificuldade em tudo, que nós não podemos isso, não podemos aquilo. Mas será, amado, que não está na hora assim de você olhar no espelho e dizer para você mesmo, né? Não, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou esforçado, eu posso ser, eu posso fazer, não, eu consigo fazer. Pode ser difícil, pode ser às vezes dar um pouco de trabalho, porque às vezes você ainda não desenvolveu alguma determinada habilidade. Isso pode acontecer, mas se você começa a fazer, se você começa a dar os passos e com esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus na sua mente, no seu coração, será que você não é capaz de fazer? Será que você também não pode fazer? Ou alcançar esses objetivos que às vezes você olha e vê, né, as outras pessoas alcançando, as outras pessoas fazendo, conquistando, e esse pensamento muitas vezes de derrota, né? Não, eu não sou capaz, não, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, por que você não é? Se você
fazendo, mesmo que faça a comparação entre você e uma pessoa que não é cristã e entre você e outra pessoa que também é cristã. Então, qual que é a diferença? Se você é um cristão, filho de Deus, que você tem o poder de ser feito filho de Deus, em relação a uma pessoa que não tem, você tem o privilégio, então você tem capacidade. Concorda? Agora, se você compara você com outra pessoa também que é cristã também, qual que é a diferença? Será que tem uma diferença entre você e o outro filho, que também o outro filho deu-lhes o direito de ser filho de Deus também, como você? Mas diante de Deus, tem alguma diferença entre você e ela? Entre você e essa outra pessoa? Obviamente que não, né, amados? Então é uma questão de consciência nossa, de realmente assim a gente tomar posse desse deu-lhes o poder, né? Você tem esse poder dentro de você. E deixa eu te falar uma coisa, amado, mesmo que você não acredite mais em você, eu não me importo, né? Mas eu vou te dizer que eu acredito sim em você. Eu acredito na sua capacidade, no seu potencial que você tem aí dentro de você, porque você tem esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu não estou aqui dizendo essas palavras aqui para você só para satisfazer aí, né, o seu ego, mas estou falando embasado justamente nisso, nessa frase, que Deus deu-lhes o poder. Deus, Ele te deu o poder de ser feito filho dele. Agora, eu que sou um ser humano, acredito em você, né? Eu acredito no seu potencial, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, o quanto que Ele realmente não acredita em você, né? Então o que resta agora, amado, mediante tudo isso que nós falamos, é simplesmente você fazer uma coisinha só, tomar posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra que você tem esse direito, que Deus deu-lhes o poder a você de ser feito filho de Deus. Amém, amado? E qual é a segunda máxima em nossas vidas para que nós possamos encerrar então esse vídeo? Quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, né? Porque quando fazemos e entendemos isso, Deus nos dá o direito de sermos feitos filhos dele. Como nós lemos em Filipenses 2, versículos 7 e 8, Jesus, ele se fez homem, né? Ele deixou a sua glória, como nós lemos lá. Mas mesmo antes de Jesus iniciar o seu ministério aqui nessa terra, né, quando ele passou ali, quando eu leio, né, na verdade assim, que Jesus passou ali 40 dias naquele deserto ali, não faço nem a ideia, né, do que ele viu e do que ele enfrentou ali, e ainda rejeitou as ofertas e as propostas de Satanás, como a comida, a luxúria e o poder, que eu acredito assim que eram talvez as três máximas, vamos dizer assim, naquele momento ali de quando Jesus teve fome, né? Então olha como que é a astúcia do inimigo. Ele está sempre ao redor, sempre vigiando. Então, vigiando ali Jesus, quando ele percebeu que Jesus teve fome, a primeira coisa que ele veio oferecer a Jesus foi a comida. Traga isso para a sua vida, né? Quando o inimigo perceber a sua necessidade, o que você acha que é a primeira coisa que ele vai oferecer para você? Aquilo que às vezes é a sua necessidade, mas que às vezes não está na hora ainda de você ser suprido por essa necessidade. Talvez você ainda precisa caminhar um pouquinho mais, né? Que quando nós lemos lá o texto, quando Jesus rebate Satanás, né? Porque Satanás, ele vem com a palavra para Jesus, vem confrontar, vem debater com Jesus na palavra, e Jesus também combate e rebate Satanás na palavra. Então, quando Satanás ele sai, quando Jesus expulsa, né, o inimigo ali da presença dele, logo quem vem suprir as necessidades fisiológicas de Jesus? Os próprios anjos, não é verdade? E verdadeiramente, amados, Deus deu a Jesus o poder de ser feito o Filho. E aí eu quero encerrar aqui essa mensagem, né, com você, deixando apenas
mais um versículo que está lá em João capítulo 14, verso 12, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Pensa sobre isso, irmão. Olha para a vida de Jesus, veja as obras que ele fez aqui nessa terra, né? Todo o ministério de Jesus, assim, apesar de ter sido um ministério aparentemente tão rápido, né, de apenas 3 anos, mas o que Jesus conquistou e o que Jesus fez nesses 3 anos? E aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, o que Jesus, o próprio Jesus está falando, né? Aquele que crer em mim, né, fará também as mesmas obras. Então, e ele fala, né, ele vai além e fará outras maiores. Mas mesmo que você não faça outras maiores, né, que você faça somente o que Jesus fez, para pensar sobre isso. Se você conseguir, se eu e você conseguirmos fazer apenas o que Jesus fez, qual que não seria às vezes a mudança, né, no nosso país, na nossa cidade, no mundo inteiro, né, que seria se nós conseguíssemos fazer apenas o que Jesus fez. Então é isso, meu amado. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você, de incentivar a você a tomar posse dessa palavra, né, de realmente assim, você internalizar isso no seu coração, esse poder de saber que você foi feito filho de Deus. É isso que Deus deseja no fundo do coração dele, eu acredito nisso firmemente, né, que esse é o desejo do nosso Deus, né, de nós entendermos que temos esse poder, que nós fomos feitos filhos de Deus. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, gostaria que você tomasse posse dessa palavra em nome de Jesus. Pega isso daí, deixa essa semente cair aí na boa terra do seu coração, para que essa semente possa germinar, que ela possa frutificar, que ela possa produzir a 30, 60, 100 por 1, como a palavra do Senhor nos incentiva e nos diz, nos ensina, e que realmente essa palavra, amados, possa aí reverberar também na sua mente, no seu coração, fazer seu coração borbulhar, querer entender, de querer fazer aquilo que muitas vezes você foi aprisionado, né? E iludido muitas vezes pelo próprio inimigo de que você não pode, que você não é capaz. Então toma posse dessa palavra aí, em nome de Jesus. Amém? Se você foi edificado, amado, compartilha nesse vídeo, incentiva outras pessoas também a realmente assim tomar posse desse ser feito filho de Deus, né? Como você acabou de ouvir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser edificado, amado, não somente nesse dia de hoje, mas todos os dias da sua vida, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça, meu amado, a paz, o amor, as consolações, os braços do Senhor possa te abraçar nesse dia de hoje, confortar seu coração e trazer aí essa energia, esse poder de que realmente você entender que você também é filho e que você também pode, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.